Louvado seja Deus, nesse dia que separou o Senhor, nesse domingo pela manhã, estarmos aqui, você aí na sua casa, para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. Glorificado seja Ele em todos os atos deste culto, que é a ferramenta que nós temos durante esse período, para podermos estar juntos, celebrando, conectados um ao outro, e nós vamos, dada essa palavra, aqui orar ao Senhor, agradecer, porque Ele nos deu como presente mais uma semana, Ele nos deu como presente mais um dia. Me acompanhe nessa oração agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado mesmo, porque a Tua graça, a Tua misericórdia é maior do que a vida. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos vivos. Nós te agradecemos porque o fato de estarmos vivos é propósito que o Senhor tem em nossa vida. E nós te louvamos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia e paz, que tem sido estendidas a nós durante todo o tempo, principalmente num momento como esse. Ó Deus, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Que haja edificação, Senhor, que haja tudo quanto lhe aprouver e que redunde na Tua glória, na Tua exaltação, na edificação do Teu povo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Graças a Deus, porque não há nenhum outro igual a Ele, o nosso Senhor. E nós, irmãos, queremos, nesse momento, trazer algumas informações, algumas comunicações que são importantes para a igreja num momento como esse. Nós, irmãos, queremos aqui deixar a nossa palavra de consolo às famílias enlutadas. Essa semana nós tivemos o falecimento do irmão Domingos Ramos. Faleceu agora semana passada, e nós queremos aqui deixar um abraço caloroso da igreja, de toda a igreja, para a missionária Damares, esposa do irmão Domingos. Sejam consolados pela graça e misericórdia de Deus. E também o registro do falecimento do nosso irmão Júlio Carvalho. Júlio, que fez parte da igreja da Piba o ano passado com Alice, sua esposa, Cauã, que faziam parte aqui da Piba, e nós fomos, então, assim, impactados também pelo falecimento do Júlio. Orem muito por Alice, orem muito por Cauã,
e demais familiares. Nós deixamos aqui então uma palavra aqui de conforto, né, do Senhor, mesmo para essas famílias enlutadas. Meus irmãos, nós queremos aqui lembrar que você pode estar cooperando, mantendo o Ministério da Primeira Igreja, você que é membro, congregado, através das contas da igreja que estão aparecendo agora na tela do seu aparelho. E nós aqui queremos agradecer pela fidelidade dos irmãos em relação à dedicação de dízimos e ofertas que tem mantido os nossos funcionários, obreiros, pastores, a obra, né, de uma forma geral, os compromissos financeiros da igreja. Que Deus retribua, né, e abençoe cada um dos irmãos. Queremos lembrar também que nós teremos na próxima terça-feira, tá certo, meus irmãos, 20 horas, pelo aplicativo Zoom, é distribuído o link, o estudo bíblico. Tem sido uma sala de estudo bíblico com um tema específico para cada terça-feira, e nós vamos então compartilhar em tempo para os irmãos. Lembrando que também na quinta-feira temos, através do YouTube, a EBD online da juventude, e você esteja participando. Os jovens estão convocados, jovens e adolescentes, para a Lan House, no sábado, 18 horas, através do aplicativo Zoom. Eu participei sábado passado, foi muito bom. Olha, foi muito gratificante, até porque já tinha um tempo que nós não víamos a face de alguns jovens e de alguns adolescentes, e nós nos alegramos, então, estar participando ali. E lembrar também que após o culto dessa manhã, nós teremos a EBD também online. O aplicativo já foi passado para você e nós então esperamos estarmos estudando desde domingo passado sobre o tema oração. Eu vou pedir que você compartilhe o link desse culto agora, tá certo? Compartilhe com um amigo, compartilhe com um parente, um familiar, porque nós queremos expandir, a quantidade de inscritos em nosso canal do YouTube. Então já temos uma quantidade lá razoável, mas podemos ampliar. E aí peço agora que você compartilhe nesse momento, ok? Nós vamos agora, nesse momento, ao momento missionário, uma vez que estamos na campanha de missões estaduais. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, que
paz a todos. Meu nome é Saulo Oliveira, que é minha esposa Rosineide Oliveira, e nós somos missionários aqui na Igreja Batista, em Ilha das Flores. Chegamos aqui o ano passado, em abril do ano passado, já faz um ano que nós estamos aqui, e o meu sentimento é de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ser o nosso primeiro trabalho missionário. Eu louvo ao nome do Senhor porque Ele tem sido bom para conosco. Eu quero agradecer a Deus também, expressar minha gratidão a Ele pela vida de cada missionário espalhado aqui no campo sergipano, que tem dado o seu esforço, tem dado aquilo que tem pelo trabalho missionário aqui no estado de Sergipe, na qual é o menor estado da federação, mas carente da graça de Jesus. E o trabalho missionário é muito importante. Eu quero também aqui dizer aos irmãos de que a cidade aqui é um desafio para nós, né? É um desafio para a igreja. Encontramos algumas dificuldades aqui, né? E uma delas com questão da criança. Nós percebemos que tem muita criança nas ruas, e lugar de criança nós entendemos que é na igreja. Nós temos um projeto de crianças que nós iremos atender de terça a sexta-feira, 16 crianças nesse projeto, né? E nós iremos evangelizar cada uma delas, e ela será um canal para que nós possamos entrar em suas casas e estar também evangelizando seus pais, suas mães e, consequentemente, as suas famílias. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque Ele tem sido bom para conosco. Também um segundo desafio muito relevante é com questão sobre o alcoolismo, né? O alcoolismo aqui ele é muito forte e, infelizmente, entre as mulheres também aqui, o alcoolismo aqui, o consumo de alcoolismo é muito grande. E nós, como missionários aqui em Ilha das Flores, nós estamos trabalhando com esse povo para que Deus ele possa mudar a história de cada uma delas e que a vida delas seja transformada pela palavra do Senhor, né? Pela evangelização, pelo esse trabalho missionário na qual nós estamos fazendo aqui. Eu quero aqui também destacar também e agradecer a Deus pela a nossa Convenção Batista Sergipana, que tem nos ajudado, tem contribuído, tem nos sustentado aqui nesse lugar, né? Eu louvo a Deus pela nossa convenção, e digo mais, de que nós estaremos dando o nosso melhor para que o reino de Deus ele possa aqui crescer e a vida das pessoas possam ser transformadas pela graça de Jesus. Dou minha vida por missões. E você? Deus abençoe a todos. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Graças a Deus, porque Ele é o Deus grande, enorme, enorme, incomparável, não é? Esse Deus que nós prestamos culto, nós prestamos louvor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica nesse momento, no Salmo 103, versículos de 1 a 8. Você pode estar acompanhando a leitura aí na tela nesse momento. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Glória a Deus por isso. E nesse momento nós vamos então ao momento infantil. Todas as crianças agora, nós adultos também, pais, de modo geral, vamos agora acompanhar o momento infantil. Olá, crianças! Como é que você está? Espero que todos estejam bem aí na sua casa, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua mãe, seu pai. Se você tiver irmãozinho, que Deus abençoe seu irmãozinho também. Tia Gleide hoje está aqui para contar uma história para vocês. De onde que essa história vem? Ela vem da Bíblia, verdade. A gente vai falar sobre uma mulher que ela teve muita fé, que ela esperou muito. Hoje nós vamos falar sobre Ana. Quem já ouviu falar sobre a história de Ana? Eu sei que você já ouviu falar e nós vamos contar novamente. Porque é sempre bom aprendermos sobre a Bíblia, é verdade. É sempre bom, o Senhor sempre nos ensina coisas novas lá na Bíblia, é isso mesmo. Hoje tia Gleide vai falar sobre Ana. Mas a história de Ana, dessa mulher, no começo, não foi uma história muito boa. Vocês sabiam que Ana era uma mulher que ela não podia ter filhos? Não podia, gente. Ana sofria tanto com isso. Tanto. Ana, ela via as outras pessoas, as outras mulheres, sabe? Levando seu filhinho no colo, passeando com seu filhinho, indo ao templo. É verdade. E ela olhava, ela ficava observando, mas ela não podia ter filhos. E o seu marido, sabe, Eucana, ficava só observando ela e vendo a tristeza da sua esposa porque ela não podia ter filhos. Como é difícil, né? A gente querer uma coisa e não poder. Como é difícil a gente querer algo e ficar esperando e nunca acontece. Ano chega, ano vai e você vê e diz, meu pai não vai me dar, minha mãe não vai fazer por mim. E você fica triste, não é verdade? As coisas não acontecem como a gente quer, acontecem como Deus quer. Teve um determinado dia que Ana não aguentou. Ana estava muito triste, muito amargurada, sabe? Aí ela correu para o templo e ela foi orar. Ela foi falar com Deus. E ela ali abaixou a cabeça e ela chorava e ela levantava a cabeça e ela olhava para os céus e ela clamava ao Senhor porque ela queria muito ter um filho. Ela queria muito colocar o filhinho no colo. Ela estava esperando
um milagre. É verdade, ela estava esperando esse dia acontecer. Mas, Ana, será que ela continuou se lamentando? Porque ela não conseguia, porque ela não tinha um filho? Ana orou. O sacerdote Eli, ele aqui em pé, ó, tá vendo? Ele está aqui sentado só observando Ana. Ele achou que Ana não estava bem não. Ele olhou assim, essa mulher parece que está bêbada. Deixa eu chegar perto dela. Aí ele chegou perto de Ana e falou: minha filha, você está bêbada aqui dentro da igreja? Não pode, minha filha. Aí ela olhou para o sacerdote e disse: eu não estou bêbada, eu estou falando com Deus. Eu estou pedindo ao Senhor que eu quero um filho. E ele disse: vá em paz, minha filha. Que Deus te conceda aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja. Mas Ana, para ouvir isso, o que foi que ela fez? Ela orou. É verdade. Quantas vezes nós estamos esperando uma coisa? Ai, tia, eu quero tanto voltar para a escola. Ah, tia, eu quero tanto passear, mas esse dia não chega. Ah, tia, quando é que vai chegar a vacina do coronavírus? A gente pergunta, não é verdade, crianças? A gente fica ouvindo a mamãe e o papai conversando em casa. Ore. Faça como Ana. Feche os seus olhinhos e peça a Jesus para que Jesus mande logo essa cura. Para que Jesus nos ajude, para que as pessoas fiquem curadas. Faça como Ana, que Deus vai atender, porque Ele atende. Assim como Ele atendeu ao pedido de Ana, Ana saiu dali, sabe? Ela não ficou mais chorando, ela não ficou mais triste, não. Ana confiou, ela teve fé e ela esperou. E no momento certo, o que foi que aconteceu? Ana teve um lindo filho. E o nome desse menino é Samuel. Samuel, esse que você está falando é verdade, lá na Bíblia fala sobre ele. E Samuel nasceu. Gente, Ana ficou tão feliz porque o pedido dela foi atendido. Jesus pode atender ao seu pedido. Jesus pode te conceder aquilo que você está querendo tanto. É verdade. Agora é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. A cura do coronavírus vai vir, tia? Vai, Jesus, com fé em Deus, vai nos dar a vacina? Tia, minha avó vai ficar melhor? Vai, você já orou por ela? Já pediu a Jesus pela cura da sua avó? Faça como Ana, continue confiando, que a sua esperança esteja no nosso Deus. E confie que no momento certo Jesus vai atender. Tá certo? Você confia no Senhor? Você tem esperança em Deus? Sim, eu também tenho. A Ana também teve. E Deus deu a ela um lindo filho. E aquilo que a gente pede com fé, confiando no Senhor, Ele nos dá no tempo certo. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Jesus para que a nossa esperança ela continue crescendo. Para que a nossa fé continue aumentando. Vamos. E a gente continue confiando sempre na palavra do Senhor. Agora ore. Não esqueça de orar. Tá bom? Vamos orar com tia? Vamos? Senhor nosso Deus, como é bom, Jesus, confiar em Ti. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da nossa família. Obrigada, Jesus, porque o Senhor renova a nossa esperança.
porque o Senhor nos dá o melhor. Assim como o Senhor deu a Ana, a Vitória, um filho, o Senhor também nos dá aquilo que nós precisamos. Oh Deus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama tanto, porque o Senhor me ama a minha família, ama todas as pessoas. Obrigado, Jesus, e nos ajude que possamos a cada dia esperar o teu tempo e no momento do Senhor as coisas vão acontecer. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar tendo esperança, porque o Senhor, Ele faz, viu? Beijo, tchau! Nós louvamos a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Queremos aqui deixar uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe dando graça, muitos anos de vida, muita saúde, né? Continue firme aí, né, na sua fé. Nós estamos muito felizes mesmo por você estar aniversariando esta semana. Conte com as nossas orações, a oração de sua igreja. E nesse momento nós queremos orar também por alguns irmãos que fizeram aqui alguns motivos de oração. Nós queremos ler alguns, e deixar aqui então um momento de intercessão pelos aniversariantes e esses motivos. Pedro Souza, ele pede pela saúde de Regina, sua esposa, então vamos estar orando por esse motivo. O Josafá Pereira agradece pela vida e proteção de sua família, não é? E pede pela vida de Suzinete, uma amiga de trabalho, e por todos os doentes atingidos pela Covid-19 e outras doenças. Aqui a irmã Cida, a Cida de Almi, como nós chamamos, ela agradece a Deus pela vida. O irmão Sérgio Ramiro agradece também pela recuperação do contágio da Covid-19. O irmão Carlos Augusto agradece a Deus que em meio a essa pandemia tem preservado a saúde de sua família. Deus abençoe os profissionais que estão à frente dessa batalha e também pede pelos governantes para que tenham sabedoria durante esse período. E, irmãos, nós também iremos orar pela irmã Gisélia Prado, que pede pela sua saúde. A irmã Acácia Reis agradece a Deus a recuperação de toda a família do irmão dela, Ginaldo, onde todos foram acometidos pela Covid-19, e então está pedindo pela família do seu irmão Ginaldo. Também a cunhada Maria da Conceição, que ontem saiu resultado positivo da Covid-19 e seu estado complicado, e ela está hospitalizada, então vamos estar orando. O irmão Ezequias pede por Gabriel, que quebrou o braço nesse final de semana e necessita então de cirurgia. Então esses são os motivos de irmãos que enviaram para mim a tempo para que nós pudéssemos estar orando aqui nesse momento. Então me acompanhe nessa oração, tá certo? Vamos juntos fazermos um clamor ao Senhor agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós, ó Deus, temos a vida que é dádiva tua. Colocamos em tuas mãos teus servos que fazem aniversário durante esta semana, como nós falamos aqui. Abençoa o Senhor com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai, sustentando-os poderosamente como tens feito. E nós colocamos, ó Deus, esses motivos de oração aqui. Nós clamamos, ó Deus, por eles. Ó Pai, de todas as ordens que foram feitas, ó Deus, nós clamamos por tua misericórdia, atendendo, ó Deus, segundo a tua soberana vontade,
cada pedido feito aqui dos teus servos. Nós, ó Deus, antes mesmo de falarmos, a tua palavra diz que o Senhor já sabe o que está dentro de nós. Portanto, ó Deus, atende o nosso clamor, a nossa oração. E nós a fazemos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de podermos ministrar a palavra dEle nesse momento. Eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 11 a 15, ou acompanhar a leitura, não é, agora pela tela que será projetada. Então acompanhe essa leitura e, se quiser ir lendo comigo também em sua casa, fará muito bem. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência
não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus, pelo seu dom indescritível. O tema dessa mensagem, o título dela é A Extraordinária Graça de Deus. A extraordinária graça de Deus. O texto que nós lemos nessa carta segunda aos Coríntios, nos faz, irmãos, refletirmos, pensarmos de que a igreja em Corinto não tinha só problema, não. Ela não tinha apenas dificuldades em relação ao culto, em relação a questões ética, moral, enfim, ela era uma igreja também cooperadora, era uma igreja que, vendo a necessidade, né, de outros irmãos, dentro daquele contexto da igreja que nós podemos chamar primitiva, essa igreja, ela cooperou. Inclusive, nós temos aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo aqui destacando a cooperação importante da igreja em Corinto aos irmãos necessitados, principalmente os macedônios, não é, que estavam naquele contexto também necessitando da ajuda da igreja. E a extraordinária graça de Deus que ele faz citação, já no final do texto que nós lemos, graça é favor imerecido. Graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. E nós entendemos que ela é um presente de Deus desde o Antigo Testamento. Porque nós temos a citação de graça já desde a Antiga Aliança. Nós temos vários textos onde a palavra graça acontece no Antigo Testamento. Mas será, irmãos, no Novo Testamento que terá uma maior significância bíblica, teológica, esse entendimento da graça de Deus. O plano redentor de Jesus Cristo foi o epicentro, podemos dizer, foi o foco para que nós hoje pudéssemos ter um entendimento de graça muito mais amplo, como nós sabemos e entendemos hoje. As saudações, inclusive, e as doxologias, que são a parte de mistura de hinos com o final das cartas que nós temos nas Escrituras, nós temos lá a palavra graça presente. Inclusive as cartas de Paulo, nós notamos, ele iniciava fazendo citação da graça de Deus. E elas estão muito presentes nesses escritos. Podíamos dizer, sem medo de errar, sem exagerar, de que a Bíblia é um livro cheio de graça, não é? As Escrituras estão repletas da citação da graça como graça de Deus, graça de Cristo. E desde o início das Escrituras até o final delas, nós temos a graça permeando. A graça começa no Éden, desde a queda do primeiro casal, daqueles que foram objetos da graça de Deus, fazendo com que Deus pudesse vir ao encontro deles. E ali nós temos também o transcorrer dessa graça nas Escrituras durante os livros. E lá no Apocalipse, nós temos inclusive a citação última do versículo, citando a graça do Senhor seja convosco. Então, a extraordinária graça de Deus é o tema bíblico, é o tema que nós queremos destacar em alguns aspectos desse favor imerecido, dessa graça, dádiva de Deus, presente de Deus a todos nós. E nós podemos destacar primeiramente que essa graça, ela é justamente imerecida. Imerecida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, o apóstolo diz:
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça de Deus é de graça. É uma dádiva, é um favor imerecido. Não há um esforço humano para que nós possamos tê-la, para que nós possamos alcançá-la, para que nós possamos ser objetos dela. Não é porque eu mereço que Deus me dá, mas Deus me dá graciosamente. Ele me dá gratuitamente essa graça, esse favor imerecido, essa ação de Deus, de forma que eu não mereço, mas Ele me concede justamente por graça. E também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É pela graça e é mediante a fé, e é dádiva de Deus, é dom de Deus. Ou seja, aqui fica claro de que a graça é imerecida, ela não é alcançada por esforços humanos. É Deus quem nos concede. Mas há um segundo aspecto em relação à graça, é que essa graça é salvadora. A graça extraordinária de Deus, ela é salvadora, ela é redentora. E Tito 2, no versículo 11, nós temos: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos. E através de Cristo Jesus, através da cruz, nós temos essa redenção, nós temos esse ato maravilhoso, sublime de Cristo, obedecendo aquilo que desde a eternidade já estava programado por Deus, planejado pela divindade, para que Jesus pudesse revestir de humanidade e pudesse prover salvação, pudesse prover redenção à humanidade. Por isso que, irmãos, nós cremos piamente que a salvação ela está estendida a todas as pessoas. E é bom que se diga isso, porque Deus não tem uns escolhidos, aqueles que são os bonzinhos. Deus estendeu essa salvação a todos. É isso que as Escrituras tratam. Através da sua graça, aquele que crer nele pode alcançar salvação, sim. E não é por mérito, e não é porque ele tem um outro entendimento em relação a nós, de punição devido ao pecado, sem providenciar a graça. Houve a justiça de Deus, é claro, mas houve a provisão de Deus, trazendo salvação a todos nós. Por isso que essa graça extraordinária de Deus, ela além de ser imerecida, ela é salvadora, ela é redentora. Mas há um terceiro aspecto em relação a essa graça extraordinária de Deus, é que ela é justificadora. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. A graça extraordinária de Deus, ela é justificadora. Nós entendemos, meus prezados, e pudemos ver isso na terça-feira passada, no estudo bíblico que nós tivemos pelo aplicativo Zoom, e entendemos que a graça, esse processo de salvação, ele tem o aspecto do arrependimento, da regeneração e da justificação, tão bem abordado pelo preletor daquele encontro. A justificação, Deus olha para mim e Ele não vê mais o pecado, Ele me justifica através de Cristo Jesus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele me considera justo em Cristo Jesus, ou justificado. E também Tito 3,7 diz que, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça. Essa graça extraordinária de Deus, ela é justificadora. Não há mais nenhum pecado que possa me trazer
as implicações em relação à eternidade. Se eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus e fui alcançado pela graça dele, para que ele justifique a minha vida e assim possa carimbar o meu passaporte para a eternidade. Uma justificação que tem um alcance terreno e que tem uma implicação maravilhosa para a eternidade. Então a graça é justificadora. É maravilhoso saber que nós estamos justificados em Cristo Jesus. Em nós mesmos não há justificação alguma. Havia a punição pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Desde tempos antigos, o homem, ele tem procurado se auto-justificar, mas é em Cristo Jesus que nós temos justificação plena, mediante a graça extraordinária de Deus. Mas há um quarto aspecto em relação a essa graça extraordinária. Assim como ela é justificadora, ela também é santificadora. Ela traz santificação. Ela implica em santificação. E em Romanos capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: e então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E ele enfaticamente responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Porque alguém possa entender que o fato de sermos alcançados pela graça, que é um favor imerecido, uma vez justificados em Cristo Jesus, nós temos agora liberdade para pecar. Nós fazemos, quem sabe, ou podemos fazer uma banalização da graça, como alguns teólogos contemporâneos citam. Nós entendemos, meus prezados, que a graça ela é santificadora justamente porque eu fui alcançado e justificado por Cristo, mas isso não me dá margem a uma vida de libertinagem. E isso Paulo deixa claro lá aos Coríntios e nas Escrituras temos isso. Inclusive a Bíblia, as Escrituras implica, ela clama, ela chama a santificação. Os seus escritores deixaram claro, inspirados pelo Espírito Santo, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, não é através do entendimento equivocado, errado, em relação às Escrituras, e essa graça que me é dada de que eu vou fazer o que eu quero. Não. Liberdade sim temos, mas nós temos um compromisso com a santificação. E vida de santificação é uma vida no altar dos pés de Deus. É uma vida de busca ao senhorio de Cristo. Uma vida de santificação é muito além, está muito além do que um cumprimento de regrinhas. É uma vida que tem uma conexão maravilhosa com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É uma vida no altar de Deus, uma vida de santificação. E louvado seja Deus, porque essa santificação, embora nós cooperemos com ela, porque nós precisamos, como diz as Escrituras, nós precisamos nos aplicarmos a esse processo de santificação, mas nós sabemos que também isso é obra do Espírito Santo em nós. Ninguém pense que será santificado apenas pelo seu esforço próprio, porque isso não acontece. Não é quantas vezes, embora importante as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, acrescente jejum também, as práticas que nós temos das disciplinas espirituais, que nós somos santificados assim, porque nós fazemos as coisas, é o Espírito Santo que nos impulsiona, porque a graça extraordinária de Deus, ela é santificadora, ela clama, ela implica em santificação. Nós ficamos, irmãos, não apenas tristes, porque com tristeza nós não vamos muito além, mas nós necessitamos, inclusive, exortar os nossos irmãos. Há crente que não gosta de exortação. Há crente que, inclusive, ele rejeita a exortação, inclusive até pastoral. Mas nós precisamos exortarmos uns aos outros em relação à busca de santificação em amor. Em amor. Romper com algumas práticas em relação ao pecado que nós, às vezes, fazemos cotidianamente, ou estar lá
à nossa disposição para que nós façamos mão em alguns períodos que nós pensamos que nós podemos abrir uma concessão para aquelas práticas. Ninguém pensa. A graça implica em santificação, em uma busca, em uma comunhão com Deus. Você crente, nessa manhã, preste bem atenção a isso. Você que me escuta, você que verá esse vídeo, essa gravação dessa mensagem em nome de Jesus, procure entender a santificação como um aspecto importantíssimo em relação ao entendimento da graça extraordinária de Deus. Mas nós temos um quinto aspecto em relação a essa graça extraordinária que o apóstolo Paulo cita aos Coríntios. Em Efésios 4, versículo 29, ele diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, note bem isso, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse aspecto quinto em relação à graça extraordinária de Deus é que essa graça é edificadora. Ela implica em santificação, mas ela precisa trazer a edificação. E é interessante notar que o apóstolo Paulo usa inclusive a explicação em relação ao falar, o aspecto de falar. Hoje não apenas o falar, mas o digitar. Muitas vezes os dedos têm digitado algo que não tem, quem sabe, edificado o outro. A edificação aqui em relação à nossa prática, à nossa conduta. Ele diz: é preciso que nós transmitamos graça aos que ouvem. E eu acrescentaria aos que leem, aos que nos observam. Graça de Deus transmitida através da nossa vida, para que haja edificação mútua no corpo de Cristo. E não apenas no corpo de Cristo, mas àqueles que não conhecem a graça de Cristo, ou não foram alcançados pela graça de Cristo. Para que vejam em nós alguém de fato que existe uma coerência no que falamos, no que cantamos, no que expressamos, com aquilo que nós somos. É uma graça edificadora. É uma graça edificadora. Eu quero perguntar uma coisa a você, em nome de Jesus. Responda para você mesmo. Você tem sido instrumento de edificação na vida do outro? Você tem sido instrumento de edificação para que outros possam obter assim, não apenas o conhecimento do Evangelho, mas para que eles vejam o Evangelho de Cristo na sua vida? É uma pergunta que só você pode responder. Mas há um outro aspecto em relação a essa graça extraordinária de Deus, é que essa graça é fortalecedora. A graça extraordinária de Deus é fortalecedora, ela fortalece. Paulo, escrevendo ao Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa graça fortalecedora, ela está à nossa disposição. Ela está ao nosso dispor. Quando entendemos que muitas vezes na trajetória da vida cristã, nós queremos desanimar, nós queremos olhar para trás, não para ver as bênçãos, mas olhar para trás, porque o olhar para frente implica em desafios, e nós queremos parar, quem sabe, a caminhada, devido às lutas, devido às perdas, devido aos embates que temos nessa vida cristã. Mas nós precisamos lembrar que existe uma graça de Deus que nos fortalece. A graça é fortalecedora. Pergunte a um crente que sabe a preciosidade disso nos momentos mais cruciantes da sua vida. Pergunte a um crente como foi que ele buscou fortalecimento em Deus.
foi através da graça. Dos momentos mais difíceis, dos momentos turbulentos, dos momentos de dor, dos momentos de angústia, dos momentos de tribulações, dos momentos de adversidades, a graça de Deus nos fortalece. Ela é fortalecedora. Fortifica-te, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É triste quando a gente vê alguém que se diz crente, eu não quero aqui fazer juízo de valor de ninguém, porque é Deus quem conhece em Cristo Jesus a nossa condição, mas é triste nós vermos crentes fracos na caminhada cristã, crentes fracos na fé. É claro que há momentos de dificuldades e os personagens bíblicos deixam isso muito claro para nós. Eles deixam isso muito claro. Houve um Elias, profeta de Deus, um homem com uma fé surpreendente, mas que em determinado momento ele estava dentro de uma caverna. Houve tantos homens de Deus, para não citar mais do que um, mas nós temos em todas as Escrituras homens que passaram dissabores e problemas na sua vida, que eles, quem sabe, pensaram, e alguns deles pensaram até mesmo que era o fim. Mas eles foram fortalecidos na graça de Deus. Eles foram fortalecidos na graça do Senhor. Por isso que crente deve buscar fortalecimento na graça de Deus. Líder, pastor, diácono, líderes de ministérios devem buscar fortalecimento na graça do Senhor. A graça extraordinária de Deus, meus irmãos, é fortalecedora. Mas há um último aspecto em relação a essa graça extraordinária de Deus, é que ela é fortalecedora, mas ela também, eu diria até, acima de tudo, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro dessa graça. Eu espero que você entenda e não faça a pergunta ou questionamento, e o Espírito Santo onde fica, pastor? E o Deus Pai onde fica? Aqui nós entendemos, meus queridos, que quando Jesus, ele entra em seu ministério, marcando a história da humanidade e a história das nossas vidas, ele instaura um momento novo de graça. E nós entendemos que em João capítulo 1, versículo 17, temos a citação de que porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Jesus é a ponte, Jesus é o canal da graça. Assim como o Espírito Santo tem um papel de consolar, de ensinar, de poder nos dar fortalecimento, sim, em situações, e é o que representa o Cristo aqui conosco, mas essa graça foi dada por meio de Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele é o canal. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escrevendo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, note bem isso, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu quero repetir essa frase final desse versículo. Que nos foi dada em Cristo Jesus a graça, antes dos tempos eternos. É em Cristo Jesus que nós temos graça plena, graça que é suficiente, graça que é maior que o nosso pecar, como diz um dos belos hinos que nós temos e cânticos também, que fazem menção dessa graça extraordinária, maravilhosa de Deus que nos alcançou. Então, nesse dia, onde celebramos o dia do Senhor, seja você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve edificados nesse momento, porque através de Cristo Jesus, nós alcançamos graça. Vivamos então mergulhados na graça. É através da graça que nós vencemos a trajetória cristã.
É através da graça que nós passamos de vitória em vitória, sim, por meio de Cristo Jesus, até aquele glorioso dia quando nos encontraremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando estaremos diante desse Deus maravilhoso, nós celebraremos, louvaremos por tão extraordinária graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra bíblica para o meu e para o seu coração nessa manhã. Eu quero orar nesse momento, inclusive agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado graça suficiente. E eu lembro do apóstolo Paulo, que eu não fiz citação, lá na sua carta aos Coríntios, ele dizendo que orou, mas orou muito, porque não foram apenas 3 vezes que ele orou, não. Ele orou, esse número 3 aí tem uma implicação maior. Ele orou o suficiente para que ele ouvisse do próprio Cristo: olha, Paulo, eu não vou te curar, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. E nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, num momento como esse. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que foi agora exposta, foi proferida. Nós te agradecemos pelo privilégio e a responsabilidade de fazer isso. E nós, ó Deus, entendemos que só será uma pregação bem-sucedida se ela alcançar o coração agora dessa pessoa que me ouve. Se ela entrar agora no interior dessa vida e provocar alegria, provocar mudança, provocar restauração, provocar conserto, provocar, em nome de Cristo Jesus, tudo quanto é de aspecto maravilhoso, desses que nós destacamos e os que não destacamos em relação à graça de Deus. Essa extraordinária graça de Deus. Ó Senhor, que nós possamos viver nesse tempo de graça em plenitude de vida. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado porque a Tua graça tem sido suficiente para nós. Nós oramos, ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Que meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu
tudo para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Graças a Deus, louvado seja Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Se Deus permitir, nós hoje pregamos sobre graça, depois virá sobre misericórdia e depois uma mensagem sobre paz. Esses aspectos em relação às Escrituras, essas riquezas espirituais. Meus prezados irmãos, nós, antes da bênção, queremos aqui deixar uma palavra para a igreja de consolo, de fortalecimento nesse momento. Nós temos notado que há um crescimento daquelas pessoas que têm falecido, o número, a quantidade de pessoas, e vamos estar então nos cuidando, tá certo? Você, idoso principalmente, e todos nós, aliás, todos. Ao sairmos, cuidado redobrado, e só sair mesmo quando houver necessidade. E vamos estar orando mesmo, irmãos. É um momento difícil agora que nós passamos, outros estados já passaram e nós agora estamos passando por esse momento. Tá certo? Eu quero, nesse momento, deixar essa palavra, e antes da bênção quero orar. Em nome de Jesus aqui, colocar mais uma oração final, para que você me acompanhe em clamor, antes de encerrarmos o culto dessa manhã. Senhor, nós agradecemos porque a tua graça é extraordinária. E, ó Deus, entendemos que esse momento, como passamos agora, estamos mesmo diante de um momento cruciante. Em todos esses 4 meses de isolamento, de distanciamento, nós percebemos, ó Deus, agora uma implicação maior em relação a perdas. Ó Deus, dá-nos graça para que possamos ser fortes o suficiente para crermos de que tudo isso vai passar, de fato. Vai passar. Deixará lições preciosas para todos nós, para toda a humanidade, para todo o planeta. Que o amor de Deus Pai, graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, sejam conosco, hoje e sempre. Amém, Senhor.